Meus amigos no que tens, seja bem-vindo ao meu canal se és novo e logo já subscrever, porque aqui falamos sobre direito e eu presumo e eu sei até, vou já aqui afirmar que direito lhe interessa. Então subscreva, convida os teus amigos para que mais pessoas possam então ter acesso aos nossos vídeos. E hoje, como já é hábito, vamos dar sequência às aulas do processo civil. Hoje vamos falar sobre a fase de saneamento e condensação, ou como preferirem, a fase do julgamento antecipado da lide, que na verdade é a segunda fase do processo declarativo ordinário. Então, se o interessou, sem mais voltas, sem mais mimimis, vamos ao nosso vídeo. Bem, saudações amigos, novamente. No nosso vídeo passado falamos sobre a fase dos articulados, onde contamos com o convidado, o meu confrade Ziel Gaspar, e onde eu creio que conseguiste entender que na fase dos articulados, em resumo, vai ser aquela fase em que o autor vai fundamentar a sua ação e vai apresentar ao tribunal. E o réu, por consequência, vai então fundamentar a sua defesa e apresentar para o próprio tribunal para que se aprecie a sua causa. Em resumo, entendemos que essa é a fase dos articulados. Todavia, temos a segunda fase, que é a fase de saneamento e condensação, ou como preferirem, a fase do julgamento antecipado da lide. Vamos então hoje procurar entender o que vem a ser esta segunda fase do processo declarativo ordinário. Pois bem, a fase de saneamento e condensação vai ser aquela fase do processo declarativo em que vai se afastar as situações entendidas como inúteis no processo. Ou seja, vai se afastar todas aquelas situações que não são abonatórias, que não são proveitosas no processo e vai focar-se naquelas entendidas como importantes para a própria apreciação da causa. Em outras palavras, a fase de saneamento e condensação vai ser aquela fase do processo em que ocorre uma filtragem, ou seja, em que ocorre uma limpeza dentro do processo no seu todo. Vai se afastar aquilo que não é abonatório para o processo, aquilo que é dispensável, aquilo que não ajuda, e vai se focar naquilo então que é muito abonatório, que é proveitoso para a própria apreciação da causa. Então esta fase, como eu já disse, é uma fase de filtragem, é uma fase de limpeza, porque no processo tu tens que entender que as partes trazem tudo que entendem que pode os ajudar para então vencer a causa. Todavia, neste de trazer tudo, acabam trazendo em excesso, acabam trazendo coisas que nem ajudam e nem fazem diferença dentro do processo. Então, urge a necessidade de haver esta fase para que ocorra esta limpeza, para que ocorra esta filtragem. Agora, a fase de saneamento e condensação tem duas funções: ou pôr termo ao processo, ou então fixar os elementos essenciais da causa. Como assim pôr termo ao processo? Tens que entender que esta fase também pode já findar o processo. Não é à toa que também pode ser designada como a fase do julgamento antecipado da lide, porque na verdade esta fase pode também culminar já com o fim do próprio processo. Quando são as situações que isso pode acontecer? Vamos lá ver. Se o juiz julgar procedente uma exceção dilatória ou uma exceção peremptória, pode também culminar com o fim já do próprio processo. Se não sabes o que é uma exceção dilatória ou peremptória, recomendo que visites os nossos vídeos anteriores, que vai estar mais esclarecido. Outras circunstâncias que pode ocorrer também o fim já do próprio processo vai ser se haver a conciliação das partes e se o juiz conhecer diretamente o pedido. Se as partes conciliarem-se, claramente já não há motivo de estar então a complicar-se em tribunal, extingue-se o processo. E agora, se o juiz conhecer diretamente o pedido, como assim? Vamos lá ver. Se o juiz julgar que os argumentos que foram levantados ou que foram suscitados na fase dos articulados forem suficientes para então já tomar uma decisão, também pode levar com o fim do próprio processo. Então, são essas as situações que podem então pôr termo ao próprio processo, que na verdade também é uma das funções da fase de saneamento e condensação. Por outra, temos então fixar os elementos essenciais da causa. Como assim? Como eu acabei de explicar, esta fase é uma fase de limpeza, de filtragem, porque as partes trazem coisas em demasia. Então há necessidade de fazer-se uma limpeza e ficar-se simplesmente com o que é proveitoso. Então esta fase também vai ajudar que
o juiz ou que o próprio tribunal consiga então pegar aquelas situações ou aqueles fatos que são importantes no próprio processo para apreciação da causa. Então, por isso que esta fase, na verdade, de saneamento e condensação, também é importantíssima para se fixar os elementos importantes da própria causa. Para uma melhor compreensão, vamos desconstruir esta palavra, saneamento e condensação. Saneamento é mesmo aquilo de sanear. Sanear, vai lá buscando o sinônimo, vai ser limpar mesmo, filtrar. Então, esta é aquela fase, vai se fazer aquela limpeza no próprio processo. Já a condensação vai ser aquela fase em que já aconteceu a limpeza no processo e já se identificou aqueles fatos importantes para a própria apreciação da causa. E esses fatos, acabam sendo determinados por duas peças. Temos a especificação e o questionário. A especificação são aqueles fatos, aquelas questões já provadas. O questionário são aquelas questões que estão por ser provadas. Então, entenda, amigo, a fase de saneamento e condensação é aquela fase em que ocorre então essa filtragem, essa limpeza no processo, onde vai se fixar os elementos essenciais da causa, onde ficam simplesmente aqueles fatos que são então abonatórios para a apreciação da causa, ou ainda pegar-se aquelas situações que podem pôr termo ao processo. Todavia, a fase de saneamento e condensação apresenta uma subfase. Temos a questão da audiência preparatória, determinada pelo artigo 508 do nosso Código de Processo, e o despacho saneador, determinada pelo artigo 510 do nosso Código de Processo também. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A questão da audiência preparatória. Antes de mais nada, deves entender que, a priori, a audiência preparatória é facultativa. O juiz pode invocar como não. Todavia, há situações em que torna-se obrigatório a audiência preparatória. Estamos a falar nas situações determinadas pelo próprio artigo 508, no seu número 2. Quando estamos a falar quando é possível conhecer-se uma transação. Nessas circunstâncias, torna-se obrigatória a própria audiência preparatória. E qual a função, então, da própria audiência preparatória? Em primeira fase, a audiência preparatória visa conciliar as partes. Todavia, se não for possível, se for frustrada esta pretensão, vai então tentar se conhecer do pedido. E se ainda for possível, também então conhecer-se ou discutir-se sobre as exceções. Então, a audiência preparatória cinge sobre isso, visa-se tentar a conciliação, se não possível conhecer do pedido ou discutir sobre as exceções. Bem, agora quanto ao despacho saneador. O despacho saneador encontra já determinado pelo próprio artigo 510 do nosso Código de Processo, que na verdade vem a existir quando o quê? Quando não se realizar a audiência preparatória, como eu expliquei há pouco tempo, a mesma é facultativa, então as chances da mesma não vir a realizar-se. Então, quando não se realiza a audiência preparatória, deve necessariamente ocorrer o despacho saneador. Todavia, também pode ocorrer o despacho saneador quando na audiência preparatória não acabou ocorrendo uma conciliação das partes, ou seja, ocorreu a audiência preparatória, que na verdade o juiz procurou conciliar as partes, só que não houve sucesso. Vai discutir-se então as exceções, conhecer do pedido, e depois pode vir a ocorrer o despacho saneador, porque na verdade não ocorreu uma conciliação entre as partes. Agora, qual então a função do despacho saneador? O despacho saneador visa saber se existe alguma situação de exceção determinada pelo próprio artigo 288 do nosso Código de Processo, ou saber se existe alguma exceção dilatória ou peremptória, saber ainda se existe alguma nulidade dentro do próprio processo, ou quando o juiz conhece diretamente do pedido. Então, deves entender que na fase de saneamento e condensação, ou na fase do julgamento antecipado da lide, esta é aquela fase que na verdade vai se filtrar o processo, em que vão querer colocar apenas aqueles fatos ou situações que são mesmo importantes para a apreciação da causa. Todavia, também esta fase pode servir para já identificar-se se existe uma situação que pode fazer com que o processo pare já aí, ou seja, que o processo termine aí. E nesta fase vai ser aquela em que, na verdade, o juiz vai tentar conciliar as partes. Todavia, se não conseguir, dá-se então sequência ao próprio processo. Então,
Fase de saneamento e condensação, em resumo, visa então afastar aquelas situações não abonatórias ou aquelas situações entendidas como inúteis dentro do processo e focam-se naquelas entendidas como sendo importantes para a própria apreciação da causa. Assim sendo, encontras uma subfase dentro do próprio ou da própria fase de saneamento e condensação, que estamos a falar da audiência preparatória, que devemos lembrar que a priori é facultativa, todavia há situações em que tornam-se obrigatórias. Encontramos isto então no próprio artigo 508, no número 2 do Código de Processo. Temos ainda o despacho saneador, que vem a existir quando não ocorre a audiência preparatória ou quando ocorre a audiência preparatória, todavia não culmina então com a conciliação das partes. Todavia deves entender, vou ressalvar aqui um ponto bastante importante, a questão da conciliação das partes, nesta fase, torna-se obrigatória para o juiz, porque é da iniciativa do juiz. Todavia, a conciliação das partes pode ser requerida pelas próprias partes ou pelos interessados em qualquer fase do processo. Todavia, nesta fase, torna-se de iniciativa do juiz, ou seja, o juiz deve necessariamente tentar conciliar as partes. Meu amigo no que tens, espero que tenhas gostado deste breve vídeo em volta àquilo que é a fase de saneamento e condensação ou simplesmente a fase do julgamento antecipado da lide. Se gostaste, deixa então o teu comentário, deixa o teu gosto, de modo a retribuir-me ou ajudar-me de certo modo. E partilha para que mais pessoas possam ver, para que mais pessoas possam ser ajudadas. E não esqueça, estamos aqui para isso. Pode sugerir temas para que eu possa então abordar, fazermos juntos uma reflexão em volta do mesmo. Então, sem mais delongas, conto contigo para o nosso próximo vídeo, que vamos falar sobre a fase de instrução. Então, até breve, estamos juntos, companheiros.